Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, exaltado, enaltecido. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Já agradecendo a Deus nessa manhã de sexta-feira, 31 de março. Sempre agradecendo ao nosso Deus, porque grande é a misericórdia dEle, até aqui Ele tem me sustentado. Estamos no último dia do mês, mas olha os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Estamos juntos para glorificarmos a Ele, aprender mais uma lição. E que essas lições, irmãos, venham ficar fixadas na nossa mente, no nosso coração. Quero nesse momento desejar a todos quantos já estão me ouvindo um dia abençoado com a graça de Deus, com a gloriosa paz do Senhor sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, os de perto e os de longe que estão me acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Vamos falar de um jovem, irmãos. Ele ainda era jovem quando foi vendido, humilhado, caluniado, maltratado, não por alguém lá de fora, mas começou pelos próprios irmãos, por conta de inveja, por conta de maldade mesmo no seu coração. Mas Deus permite, irmãos. Muitas coisas Deus vai permitir, irmãos, para nos entregar algo bem maior mais na frente. E foi o que Deus fez com José. Amém? Então, não se culpe por nada. Todas as coisas, a Bíblia diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Todos aqueles que talvez tentaram te prejudicar em algo, depois vão depender de você. Deus faz assim, irmãos. Não é para envergonhar alguém, não é para humilhar alguém, mas para mostrar a grandeza dele sobre a vida daqueles que são obedientes, que são humildes, e que verdadeiramente depende da graça de Deus. Em momento algum, José, irmão, se vinga dos seus irmãos. Muito pelo contrário, nós sabemos o final dessa história. Começa triste, infelizmente começa triste, mas termina alegre. Porque os sonhos que Deus dava para José, pelo qual trouxe inveja, pelo qual uma túnica também, que o próprio pai dele deu, trouxe ali mais ainda inveja. E levou os seus irmãos a cometer tal ato. Tudo isso cooperou para o bem não só de José, mas para o bem de todos eles, que no final tiveram que ficar debaixo das ordens de José. Amém, irmãos? Então não vale a pena nós nos entristecer, carregar ódio, mágoa de alguém, porque te feriu, porque vendeu, porque caluniou. Não, ora por essa pessoa. E Deus com certeza irá te abençoar como abençoou José. Amém, irmãos? Romanos 8, 28. E sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se Deus te chamou por um decreto, se você verdadeiramente ama o Senhor, vai cooperar para o seu bem. Seja lá o que for de ruim que você está passando, vai cooperar para o seu bem também. Então não foque na dor, não foque na ruindade, da maldade que alguém te fez, porque vai cooperar para o seu próprio bem. Você vai ver mais na frente. Lembra da promessa que tem aguardando a cada um de nós. Lembra da promessa de salvação. Não se perca levando tempo com coisas que não agradam a Deus, carregando, sentimentos malignos no coração, porque isso afasta você de Deus. E o tempo todo, irmão, nós sabemos muito bem que José, mesmo sendo vendido, humilhado, caluniado, sendo vendido como escravo, José continuava com a mesma fé, acreditando em Deus. E isso, irmãos, é o que faz a diferença nas nossas vidas. Deus permite, nos trata de dentro para fora, para depois entregar algo bem maior. É o que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, se suportarmos os processos. A Bíblia fala, irmãos, em Efésios 6, Efésios capítulo 6, irmãos, perdão. Efésios capítulo 6, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre essa terra. O primeiro nós sabemos, irmãos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer a Deus acima de todas as coisas. Nós sabemos muito bem que quem honra a Deus, que quem obedece a Deus, ele vai guardar os outros princípios da palavra. Então, o primeiro mandamento com promessa, irmãos, olha que coisa linda.
é honrar pai, honrar mãe, para que vá bem e viva muito tempo sobre essa terra. Então, por mais que pareça que está dando errado, por mais que pareça que está indo mal, no final é o bem que vem. Todas as coisas cooperam para o bem. E a Bíblia diz aqui que para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então José era obediente, José era um filho obediente, primeiramente obedecia a Deus e conseguia, logicamente, irmãos, que quem honra a Deus, quem obedece a Deus, consegue obedecer os princípios da sua palavra. E era honrar pai e mãe, é um dos princípios, é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa linda. E dessa forma, irmão, nós vamos bem e nós vamos ser abençoados sobre esta terra. Foi o que Deus fez na vida de José. Então, se nós quisermos as bênçãos de Deus, irmãos, precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, aqueles que nos fazem mal, depois eles próprios, irmãos, vão ficar, irmãos, sem saber o que fazer, o que foi que eu fiz. Fiz algo de errado com essa pessoa, ela não merece, ninguém merece, irmãos, ser tratado dessa forma. Mas e por que Deus permitiu? Você pode perguntar, e por que Deus permitiu, irmãos? Porque Deus estava preparando o caráter de José. Deus estava preparando. E olha que José só tinha apenas 17 anos, irmãos. 17 anos de idade José tinha. E mesmo assim passou por todos esses processos. Porque, volto a dizer, irmão, você ser maltratado por alguém lá de fora dói, mas dói menos, não é verdade? Mas os próprios familiares, os próprios irmãos, por conta de inveja, por conta de maldade, irmãos, deixaram ser levados por forças, sabe, que nós sabemos muito bem que o ser humano em si, ele jamais comete. Mas Deus permitiu tudo isso, irmãos, para que cooperasse também para o bem de todos eles. E nós sabemos muito bem o que acontece durante todo este processo, irmãos. A ordem de Deus, o decreto de Deus, pelo qual Ele chama com esse propósito, se cumpre nas nossas vidas. Desde quando, irmãos, nós não saímos da posição. José continua temendo a Deus, José continua acreditando que Deus é na vida dele. E todos aqueles, irmãos, que estão ao nosso lado, eles vão reconhecer Deus nas nossas vidas. Eles vão reconhecer que verdadeiramente Deus é conosco. Os sonhos que José tinha, irmãos, não era um sonho comum, era algo espiritual, que era que estava por vir sobre toda a terra, principalmente a terra onde pelo qual seu pai morava, que era Canaã. E ele sabia muito bem o que ele, e não só ele, mas todas as cidades ali circunvizinhas, iam depender unicamente do alimento que era provido ali através de José, por um entendimento e sabedoria que Deus deu. E quando o rei tem aquele sonho, irmão, é permitido por Deus, porque tudo Deus está no controle. Em tudo Deus está, irmãos, operando. Por mais que pareça ser para o mal, no final você vai entender, eu vou entender que é para o nosso próprio bem, que é para a nossa própria, edificação. Mais na frente vamos entender, meu Deus, como era que eu não entendia que tudo isso ia contribuir para o meu próprio bem. E foi para o bem de todos eles, irmãos. Que Deus usou ali José e permitiu tudo aquilo e tudo isso, irmãos, para louvor do nome do nosso Deus. Porque José era obediente, não somente a Deus, mas ao seu pai e à sua mãe. José era, irmãos, humilde. E essas qualidades, irmãos, não tem como Deus não abençoar. Não existe isso de você agir cumprindo os princípios de Deus, vai padecer bastante e no final não vai ter vitória. Lógico que vai ter, e grande foi, irmãos, a honra de Deus na vida de José, porque ele cumpria os princípios da palavra. Não, em momento algum, José deu loucura na mente dele e dizia assim, que Deus é esse? Nós não vamos ver, irmão, José murmurando de forma nenhuma, que Deus é esse que meu pai tanto me ensinou, falou dele. E hoje eu estou aqui, os meus próprios irmãos me venderam, eu estou aqui vendido, estou aqui sendo caluniado, maltratado, humilhado. E que Deus é esse? Nós não vamos ver, irmão, José murmurar, não. Mas tudo pelo qual José colocava as mãos para fazer, fosse na prisão, José foi preso, irmãos, porque a própria mulher
do seu chefe, do Potifar, pelo qual ele foi ali como servo dele, foi servir a ele, com muita alegria servir a seu chefe. A sua esposa começou, irmãos, a querer ele. E ele rejeitou, ele não quis, porque ele sabia muito bem que fazendo isso ele quebraria um princípio. Ele desonraria a palavra de Deus, pois aquela mulher era casada. E José foge. E aquela mulher começa a caluniar ele, falando que ele tinha deitado com ela. Tinha tentado agarrar, tinha tentado forçar algo com ela, sendo que era o contrário. Era ela que estava fazendo toda a encenação. Mas olha, irmãos, o que eu quero deixar claro aqui, que quando Deus é nas nossas vidas, não importa a calúnia, não importa a humilhação, não importa se é vendido, se é maltratado, se é jogado no poço. Quando Deus é na vida de alguém, um milagre acontece. E o segredo todinho da vida de José, irmãos, é porque Deus era na vida dele. O segredo todinho da vitória de José é porque Deus era na vida dele. Apenas nesse versículo aqui, irmão, nós vamos ler em Gênesis 39, no 2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, irmão, José, ele foi honrado por Deus porque primeiro ele honrou a Deus, primeiro ele obedeceu a Deus. Ele não quebrou os princípios da palavra de Deus. Ele honrou pai, ele honrou mãe, ele honrou os líderes que estavam acima dele. Deus honra, irmãos, não tem como. Então, nós precisamos, irmãos, ser humilde para honrar, para obedecer, irmãos, os princípios da palavra de Deus, não quebrar, não desonrar, não desobedecer, e dessa forma Deus nos honrará. E sabemos muito bem que com 30 anos, a Bíblia vai falar, irmãos, em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, no 2, que com 17 anos José foi vendido. Mas olha que coisa, irmãos, quando foi aos 30 anos, José se torna governador. Gênesis 41, 46, você pode acompanhar. Com 30 anos, José foi governar, irmãos. Foi o único que tinha ali sabedoria divina para liderar, porque eram 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E durante os 7 anos de fartura, ele juntou para que aquele povo não morresse, inclusive a sua própria família morresse de fome. Porque Deus estava permitindo algo acontecer. Para quê, irmãos? Para o nome do Senhor, nosso Deus, ser glorificado na vida de quem? Na vida de José. Porque ele honrou, ele obedece a tudo, irmãos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, por mais que nós não conseguimos entender, mas todas as coisas, seja boa, seja ruim, vai cooperar para o bem. Vai cooperar. Cooperou ou não cooperou, irmãos? Aqui na vida de José, cooperou. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Deus dá uma ordem, irmão, para a minha vida, para a tua vida, não importa o que vai acontecer. Por mais que alguém queira tirar dos braços da minha mãe, Deus não vai deixar. Deus vai tomar a providência. Por mais que alguém tenta se levantar para querer lhe desanimar na caminhada, Deus entra em cena. Então o segredo é, irmãos, Deus ser na tua vida. E o texto deixa claro aqui, o Senhor estava com José. Gênesis 39, 2. O segredo todinho de José vencer todas as lutas é saber que Deus era na vida dele. Então, mais Deus, irmãos, é maioria. Mais Deus é maioria. No poço, ele estava com José. Na prisão, ele estava com José. José sendo escravo. Deus estava com José. Para onde José ia, Deus estava com José. Então não importa a situação, não importa o momento, Deus é na tua vida. Acredite, sejamos obedientes, irmãos, aos princípios da palavra de Deus. E dessa forma, no tempo certo, Ele nos honrará com as suas promessas. E a melhor promessa não está aqui, repito, é a salvação, é a vida eterna. Então não desanima, José não desanimou.
José continuou perseverando. José não desacreditou. Ele sabia que Deus tinha algo na vida dele. Então acredite nas promessas do Senhor. Deus quer te levantar como um mensageiro. Deus quer te levantar como um verdadeiro adorador. Deus quer te levantar nesta terra para fazer a diferença. Acredite, tome posse desta palavra. Não fique se lamentando não por algo de ruim que aconteceu. Todas as coisas, lembra, está cooperando, vai cooperar para o seu próprio bem. Porque o decreto que Deus fez na tua vida é para glorificar o nome dele próprio. Amém? E a melhor herança, a melhor vitória que Deus tem a nos entregar é vida eterna. E se formos obedientes à sua palavra, nós vamos herdar. Amém? Para a glória do nome dele. Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças eu te dou nesse momento, nessa hora, meu Pai, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Pai santo, Pai querido, Pai eterno, ouve, meu Deus, a oração que é feita neste lugar. Responde-nos, ó Deus. Fortalece, meu Pai, aqueles que estão, meu Deus, talvez, meu Pai, sendo vendido, caluniado, maltratado, talvez por um próprio familiar, por um esposo, a esposa, pelo esposo, eu não sei, um filho ou alguém na família tem maltratado. Meu Deus, joga por terra toda a opressão. Ajuda eles, meu Deus, a entender que tudo isso vai cooperar para o próprio bem deles. Pai, ajuda os meus irmãos a acreditar na tua palavra. Nos ajuda, Pai, a deleitar em ti. Joga por terra, meu Deus, todo mau pensamento, toda obra contrária, seja desfeita nesta manhã, que vidas venham ser livres, restauradas, transformadas, lapidadas, curadas, salva para a glória do teu nome. É o que eu encerro entregando todas as famílias aqui, onde chega essa mensagem. Em nome de Jesus, guarda, Pai, a família desta terra. Livra, liberta, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Até em outra oportunidade, fiquem todos com Deus, glorificando a Ele e exaltando, pois Ele merece.